Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com uma atualização dos números de coronavírus aqui no Brasil. O Ministério da Saúde informou que a média móvel de novos casos voltou a bater recorde no país e nenhum estado ainda registra queda nos números. O Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes em um dia, com 1.110 vítimas. E o total chegou a 204.690 óbitos pela Covid. Também foram confirmados mais 64.025 novos casos. Na soma, já são mais de 8.195.000 diagnósticos. Pela média móvel de mortes, em 7 dias, o país chegou a 994 óbitos diários. O patamar é equivalente ao registrado no dia 22 de agosto do ano passado. Já a média de casos no período chegou ao patamar mais elevado desde o início da pandemia. Passou para 55.061 infectados por dia. E observando a evolução da pandemia por estados, podemos notar que nenhum deles ainda apresenta queda nas mortes. As altas continuam em 14 estados: Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 13 unidades da federação não tiveram muita variação no número de mortes: Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os Estados Unidos registraram um novo recorde de mortes. Foram mais de 4.500 óbitos no período de 24 horas. O país é o que mais tem casos e mortos desde o início da pandemia. Agora vamos para uma atualização dos dados do coronavírus no mundo todo. 91.669.000 pessoas já foram contaminadas. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.963.000 pessoas morreram. E voltando a falar dos Estados Unidos, o vice-presidente americano Mike Pence se recusou a pedir a 25ª emenda à Constituição. Ela afastaria Donald Trump do poder. Mesmo assim, a Câmara aprovou uma resolução simbólica que pedia a invocação da emenda. Mas, apesar da negativa, a Câmara de Representantes aprovou uma resolução simbólica pedindo que o político fizesse valer a emenda. O texto só recebeu o respaldo de um republicano, mas a votação sobre a abertura de um julgamento político contra Trump pode contar com o maior apoio de membros de seu partido. 5 deles já demonstraram a intenção de votar a favor do impeachment. Mesmo assim, é incerto o desfecho do julgamento no Senado, onde seria necessária a maioria de 2/3 para condenar o magnata. Acusado pelos democratas de ter incitado a invasão do Congresso americano na semana passada, Donald Trump deve enfrentar a aprovação de seu segundo julgamento político. A previsão é que a Câmara vote nesta quarta-feira. E com o apoio dos democratas e de alguns republicanos, espera-se que a acusação contra Trump seja aprovada facilmente na Câmara Baixa. O 45º presidente dos Estados Unidos pode se tornar o primeiro da história a ser submetido 2 vezes a um processo de impeachment. A oposição acusa Trump de incitar seus seguidores a invadir o Congresso americano no dia 6 de janeiro para se opor à certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. O ato resultou em 5 mortos e não alcançou o objetivo. A Coronavac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, tem eficácia global de 50,38%. Esse índice está dentro dos parâmetros da Anvisa para que a população seja imunizada. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo, mais de segurança de sair para trabalhar. Eu, por exemplo, tenho crianças pequenas, então cada vez que eu volto para casa, eu volto com medo, né? Se eu peguei o vírus, se eu estou levando para minha família. Então eu acho que com a vacina a gente vai ficar mais tranquilo. Não vê a hora de todo mundo poder ser vacinado. Todo mundo ser vacinado, né? Para assim a gente ficar com mais segurança.
A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa. O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Mas ainda não havia divulgado a eficácia global, que aponta a capacidade de proteger em todos os casos. Ela se enquadra nesse parâmetro exigido pela Organização Mundial da Saúde e, consequentemente, também pela Anvisa, né? Então, esse é um valor de eficácia geral, mas há vários outros recortes aí nesse estudo de fase 3, né? E o Butantan divulgou também que a Coronavac apresenta, por exemplo, um resultado de 78% de eficácia para a prevenção de casos leves que precisam de atendimento médico e de, segundo o Butantan, 100% de eficácia para a prevenção de casos graves, hospitalizações, incluindo óbitos. Ela evitou óbitos, e isso aí é muito bom. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palacios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários, todos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa autorizar o uso emergencial do imunizante. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais. É uma vacina que foi testada num teste clínico rigoroso, duplo cego, com grupo placebo, randomizado, dentro do padrão de maior rigor de testes clínicos, num estudo que teve o seu protocolo pré-publicado, com os desfechos primário e secundário pré-publicados, ou seja, é um estudo limpo, é um estudo claro e é um estudo que agora traz os resultados exatamente do que se propôs a fazer. Se os resultados não são exatamente o que a gente esperava, porque, mas eu queria uma vacina de eficácia de 90%, eles são bons resultados, resultados honestos de uma vacina que é perfeitamente aceitável. E uma última informação, a Indonésia iniciou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac. O presidente do país já recebeu a primeira dose do imunizante. É isso, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais!